Olha só, a live de hoje é um Fala que eu discuto, tá? Então eu quis fazer esse Fala que eu discuto com vocês. Eu peguei aqui algumas perguntas de vocês também, eu tô com algumas perguntas já aqui, tá? E a gente vai conversar hoje tirando dúvida, tá? Tirando dúvida do curso, tirando dúvida de suplementação, tirando dúvida de vocês, como a gente sempre faz aqui. Eu acho que quanto mais dúvida a gente tira e quanto mais coisa a gente consegue mostrar para vocês, né? Melhor é e todo mundo sai ganhando nessa história. Então, eu quero hoje poder dar esse presente para vocês na terça-feira à noite, da gente poder fazer um Fala que eu discuto aqui. Então, vocês já sabem, né, como é que é a regrinha. A regrinha é mandar a pergunta aqui no balãozinho, manda para mim que eu vou escolher as melhores perguntas. A gente faz essas perguntas aqui e aí a gente conversa a respeito dos temas. Primeira pergunta que fizeram para mim foi uma pergunta boa. Eles basicamente... Eu vou tentar pegar elas aqui e vou botar aqui para vocês, que vai ficar melhor de vocês lerem junto comigo. Pera aí. Tem o prolapso da válvula mitral e batimento irregular. Quais suplementos devo usar? Então, aqui a gente tem algumas coisas importantes para esclarecer. Primeira delas, tá? Que sempre me perguntam. Existe algum suplemento para prolapso de válvula? Existe algum suplemento para defeito da válvula? Existe algum suplemento, por exemplo, assim, eu tenho um defeito congênito no meu coração, uma má formação, sei lá. Tem algum suplemento que vai ajudar nisso? Não tem, gente. É um defeito físico, né? É um defeito de fábrica. Se tem um defeito físico de fábrica, não tem nada que vai ajudar, nem remédio, tá? Tem algum remédio que é bom para prolapso? Não tem. O que a gente pode usar são remédios e suplementos que podem melhorar, né, a dinâmica do coração como um todo e que pode sim contribuir de alguma forma em alguns casos de alguns pacientes, mas não diretamente relacionado com o defeito físico. Tá? Então essa é a primeira coisa dessa pergunta. Segunda coisa é o seguinte: quais suplementos devo usar? Eu não posso falar para ninguém qual suplemento a pessoa deve usar sem conhecer a pessoa, sem a pessoa passar numa consulta, sem eu avaliar a história clínica desse paciente, sem fazer uma anamnese, sem conhecer realmente o que eu quero ajudar essa pessoa. Então, eu nunca vou indicar aqui para vocês, isso vocês não esperem de mim. Se vocês me seguem nas redes sociais, ou se vocês me acompanham esperando que eu vá aqui chegar para você e falar assim, usa isso, tal dose disso, tal dose daquilo, nesse seu caso, toma sim. Nunca vou fazer isso, porque isso é antiético, isso é crime, né? Eu posso ser preso se eu fizer um negócio desse. Então, não vou falar o que pode, o que você deve usar, ou o que você tem que usar. Eu posso falar o que funciona para batimentos irregulares. Então, assim, ontem na aula a gente teve um caso clínico de arritmia, tá? Dentro dessa aula de caso clínico de arritmia, que era um paciente meu, o que eu utilizei e mostrei para vocês na aula que funciona baseado em artigo científico com relação à suplementação? Magnésio, né? Magnésio é uma coisa que ajuda, né, a arritmia, e berberine. Então, berberine e magnésio são dois ativos muito bons para arritmia. Beleza? Pergunta, gente, não é aqui escritinho, a pergunta é aqui, na caixinha de pergunta. Beleza? Então, vamos embora. Então, essa aqui está respondida. Vamos continuar. Fale sobre o hexaniacinato de inositol para baixar LDL e triglicérides. Natália, a gente conversou ontem disso também, no aulão, tá? Se você perdeu, eu te aconselho a assistir o aulão. A gente falou, né, o hexaniacinato de inositol é um tipo de niacina no flush. Niacina, gente, é uma vitamina do complexo B e que já demonstrou em estudos científicos aumentar o HDL e pode sim auxiliar na redução do LDL e triglicérides, mas de uma maneira muito pequena. Ele não é um ativo propriamente dito para isso. Ele funciona mais aumentando o HDL do que reduzindo triglicérides. E ele tem uma pequena influência em LDL, tá? Existem suplementos para diabético? Cláudia, cara, existe e são bons, diga-se de passagem, tá? Só para o pessoal entender. Primeira coisa, né? Eu estou diante de um paciente diabético. O que esse paciente diabético precisa fazer? Ele precisa compreender qual o problema dele. Qual é o problema do paciente diabético? Ele tem uma intolerância alimentar à glicose, tá? Ele tem uma intolerância alimentar aos carboidratos. Então, qual é o primeiro passo para um paciente diabético? Não
comer carboidrato, principalmente carboidrato simples refinado, né? Então, entender que é necessário cortar os carboidratos do paciente diabético é o primeiro passo. Segundo passo, entender que esse mecanismo da insulina, ele é otimizado quando a gente utiliza algum tipo de exercício físico. Quando a gente faz atividade física, a gente tem essa melhora da ação da insulina, tá? Então, fazer a ação da insulina melhorar com o exercício físico. Por último, vem a suplementação. Então, o que dentro da suplementação a gente pode usar para diabético, tá? Uma coisa muito boa, berberine. Berberine é uma coisa super interessante para o paciente diabético. Melhora esse perfil glicêmico, otimiza a ação da insulina. Então, berberine é um bom ativo para isso, tá? Outros ativos bons, picolinato de cromo e o vanádio quelado. Então, vanádio e cromo são dois ativos muito bons para melhorar também o mecanismo de ação da insulina. A gente tem o Banaba Leaf, né? Banaba Leaf é a folha, né? A gente chama de Banaba Leaf. Ele é um ativo que é muito bom, porque ele tem uma molécula dentro dele que melhora também esse mecanismo de ação da insulina. Existe um outro que é mais conhecido de vocês, que é o Bitter Melon, que é o melão de São Caetano. Também é um outro ativo que aumenta, na verdade, a produção de insulina e diminui um pouco a resistência da insulina. Então, existem sim algumas estratégias que a gente pode utilizar dentro da suplementação para poder melhorar a glicemia do nosso paciente diabético, tá? Agora, lembrar que o foco total do paciente diabético é estilo de vida, tá? Isso aí é importantíssimo, por isso que eu comecei respondendo essa pergunta com essa frase. Ó, isso é uma pergunta, eu vou usar ela como exemplo, tá, gente? É a Ana que perguntou assim, ó, berberine é feita em farmácia de manipulação, não encontra importada. Até encontra, tá? Berberine você encontra importada, da Anal, a Anal tem berberine, chama berberine glucose suporte. Mas não é um ativo realmente fácil de encontrar pronto, tá? No Brasil, a Anvisa não libera, então não tem nenhuma indústria que ainda produz a berberine, tá? Tô conversando com algumas e a gente vai tentar a liberação lá, né, da Anvisa, principalmente pro pessoal da Pura Vida. O Flávio já tá tentando isso, mas não se sabe se vai conseguir, tá? Agora, gente, a gente tem a melhor farmácia de manipulação do mundo. E se você tá diante de um ativo que você quer utilizar, porque você já me viu falando, exemplo, berberine, o alho envelhecido, o Vasguard, que toda hora me perguntam, né, que é o extrato de bergamota, sei lá, bateu no Google, gente, não achou ele pronto, é farmácia de manipulação. Então, primeiro passo, assim, ó, eu ouvi o Túlio falar de um suplemento. Aonde eu compro esse suplemento? Pô, eu já brinquei com vocês ali nos stories, não é no açougue, não é no pet shop, não é na padaria, vai ser ou em loja de suplementação, né, produtos naturais, ou em sites especializados em suplementação, ou você vai ter que ir numa farmácia de manipulação para mandar fazer para você. É a coisa mais simples do mundo. Só que para isso, você precisa saber dose, você precisa saber indicação, você precisa conhecer um pouco, ou ter alguém por trás que vai poder melhorar isso para você e fazer uma prescrição otimizada para você. Enfim, um nutricionista. Aliás, fica aqui já de novo o convite. Cara, é uma coisa impressionante. Isso aqui é um rápido desabafo para vocês. É impressionante como que profissionais da saúde têm dificuldade de se atualizar, têm dificuldade de querer correr atrás, têm dificuldade de querer entender um pouco mais do assunto, né? Se o profissional de saúde tiver um pouquinho de visão, pouquinho, não precisa ser muita visão não, cara. Eu tive que fazer isso na marra. Eu tô 4 anos estudando, lendo artigo científico, pesquisando sobre ativos, né, da suplementação, para poder trazer benefícios para mim, para os meus pacientes, para os meus familiares, para quem eu amo, para poder trabalhar melhor com isso. E o profissional de saúde não se atualiza. Ele prefere continuar na dele, ele prefere continuar na mesma, ele prefere continuar tocando o barco. Se ele olhar as minhas redes sociais e olhar assim, ó, a quantidade de paciente que tem ali nos meus comentários, perguntando assim, ó, tem algum profissional da minha região que trabalha com suplementação? Você indica alguém que trabalha na minha região com isso? Trabalha não sei o que, da tua linha? Cara, é muita gente que quer esse tipo de profissional. É muita gente que quer um profissional atualizado em suplementação, que saiba utilizar a suplementação.
é uma demanda dos pacientes, é uma demanda da nossa clientela. E os profissionais de saúde não enxergam isso, cara. Não enxergam. É um baita de um veião para poder efetivamente melhorar, né, a renda, o consultório e ajudar mais pessoas. E eles não estão afim. É impressionante. É impressionante. O curso, tá perguntando ali, o curso tá aberto? O curso tá aberto, gente. Eu abri ontem as vagas, né, do SASC, da terceira turma do curso de suplementação avançado em saúde cardiovascular. O link tá na minha bio. O link tá para tudo quanto é lugar. Tem propaganda. Se você abrir o teu YouTube na tua televisão, no teu celular, é capaz de eu aparecer lá fazendo uma propaganda do curso, cara. A gente tá botando tudo em tudo quanto é lugar. Então, aproveita, tá com valor promocional, é o último curso, é a última turma do ano. Eu não sei se ano que vem eu vou abrir de novo esse curso para profissionais, não sei, porque eu tô com outro projeto pro ano que vem, que é um curso mais voltado para a área da cardiologia, mas isso vai ser coisa pro ano que vem. Então, enfim, é a última oportunidade, tá? Aliás, o Instagram tá me restringindo absurdamente, só pra vocês terem uma ideia. Eu tenho stories assim com visualização média, tá? De 10 mil, 12 mil visualizações. Sabe quanto que deu de visualização hoje? Porque eu fui falar que ia ter a live? 500 visualizações, 570 visualizações. Então assim, efetivamente a gente sofre algum tipo de bloqueio, a gente tem que tomar alguns cuidados, assim. Por isso vocês não me veem comentando às vezes coisas muito específicas de um determinado tema, porque é um controle rigoroso, vocês não têm ideia não, cara. Assim, você começa a tentar fugir um pouquinho, o negócio já começa a desandar. E quem sabe, por trás dessa história da suplementação e desse controle efetivo, não esteja, né, a indústria farmacêutica por trás. Parece uma coisa meio de maluco, parece uma viagem, como se você estivesse viajando muito na maionese, mas não é não, tá? Não é não, vocês não têm ideia do mundo que a gente está vivendo. Então vamos embora, vamos voltar aqui que eu já divaguei demais. Vamos lá. Olha só, isso aqui é muito boa pergunta. Qualquer pessoa deve tomar coenzima Q10 e cúrcuma? Cara, sinceramente, sim. Sim. Sabe por quê? São ativos que têm múltiplos benefícios em múltiplos sítios. Coenzima Q10, o nome dela, gente, é ubiquinona ou ubiquinol. E esse terminho ubi, né? Ubi vem de estar em tudo quanto é lugar ao mesmo tempo. Tá? Então o ubiquinona, o ubiquinol é justamente pela importância do quão importante ele é para todo o nosso corpo. E o que acontece com a coenzima Q10? A partir de 20 anos a gente começa a produzir menos. A partir de 40 anos a gente produz cada vez menos. Existem alguns remédios como as estatinas que bloqueiam a produção da coenzima Q10. E existem estudos correlacionando níveis séricos de coenzima Q10 com longevidade. Então sim, eu acho que vale a pena todo mundo suplementar com enzima Q10, principalmente se você tiver mais de 40 anos de idade. Aí, sem dúvida nenhuma, tá? E cúrcuma? Cara, cúrcuma é um anti-inflamatório natural. O cúrcuma, na verdade, é um superfood, né? Eu acho que vocês têm que enxergar alguns suplementos, como a cúrcuma, por exemplo, como se fosse um alimento ultra, mega, turbo, concentrado, benéfico para a nossa saúde. E ninguém fica perguntando assim, olha, eu devo, por exemplo, comer beterraba? Eu devo comer couve? Eu devo comer espinafre? Cara, cúrcuma é um alimento. Então, eu devo comer cúrcuma? Deve. Agora, se você pode suplementar o ativo altamente concentrado em curcuminoide, que é a substância mais ativa, que tem efeitos benéficos a nível de anti-inflamação, antioxidação, anticâncer, melhora de perfil lipídico, de tudo isso, por que a gente não vai usar a tecnologia a nosso favor? Por que a gente não vai consumir a cúrcuma? Aliás, aí já vem uma outra pergunta que com certeza vai estar na caixinha. O meu sexteto. Por que não consumir o meu sexteto? Né? Qual é o meu sexteto? Magnésio, cúrcuma, coenzima Q10, ômega 3, vitamina D e vitamina K2. Se você usar esses 6 ativos aqui, gente, poxa, a chance de você ter uma saúde muito melhor do que está hoje é muito grande. Muito grande. Muito grande. A única exceção que eu sempre falo da K2 é se você usa Marevan, que é um anticoagulante específico que bloqueia a vitamina K. Se não for isso, o resto pode tomar numa boa. Eu tomo aspirina, pode tomar. Eu tomo pode tomar. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tá? Eu tenho uma mãe e tios revascularizados, infartados com stent. Tenho colesterol alto e pressão alta. O que eu devo fazer para prevenir e como prevenir? O que tomar para prevenir?
Primeira coisa, gente, Tatiana, mais importante de tudo, assim, ó, o que eu tenho que tomar de suplemento? Não é isso. Não começa pensando por aí. Começa pensando o que você precisa fazer na tua vida para prevenir. Então a primeira coisa é adequar teu estilo de vida. Disparado a primeira coisa, assim, ó, a coisa mais importante de todas, adequar teu estilo de vida. E aí envolve alimentação. Eu iria, particularmente num caso desse, para uma alimentação low carb mediterrânea, que é a que eu levo na minha vida, no meu dia a dia. Exercício físico, gerenciamento do estresse e das emoções, que é melhorar a tua saúde mental, cuidar do seu sono, ter boa noite de sono e ter uma boa espiritualidade. Depois que você ajeitar esses 5 pilares, aí você vai preocupar o que tomar, tá? Por quê? Porque só de você ajeitar isso, às vezes, você já melhora o teu colesterol e a tua pressão. Só aí você já resolve o teu problema. Ah, não resolveu. Poxa, a gente tem alguns ativos ótimos para colesterol. Ontem na aula eu mostrei também. Além da niacina no flush que a gente conversou aqui, o Vasguard, que é o extrato de bergamota, fitosterol, a própria cúrcuma, a própria coenzima Q10 ajuda um pouquinho, o ômega 3 ajuda um pouquinho. A gente tem ativos como o policosanol, que é muito bom, o Redis Rice, que é muito bom. Então a gente tem várias alternativas que a gente pode usar para poder tratar o colesterol. Berberina é muito boa. Então, não faltam ativos para isso, tá? Não faltam ativos para isso. Agora, você precisa primeiro modificar essa base. Ter essa base bem feita é muito importante. E para pressão alta? Bom, pressão alta, às vezes o paciente tem que tomar remédio, às vezes não. Às vezes só dele emagrecer, fazer atividade física, dormir melhor, ele já controla essa pressão arterial dele. A gente pode suplementar algumas coisas que são boas para pressão. Exemplo, magnésio é bom para pressão. O alho envelhecido é bom para pressão. Antocianina é bom para pressão. Cacau é bom para pressão. A gente tem picnogenol, que é bom para pressão. A gente tem extrato de beterraba, que é bom para pressão. A gente tem alguns ativos que a gente também pode usar para poder melhorar a pressão arterial de alguns pacientes. Tá? Isso daí, o pessoal está escrevendo ali. Ó. Perguntei para o cardiologista que falou que coenzima Q10 não tem comprovação, que magnésio não tem comprovação. Você me desculpa, o teu cardiologista está extremamente desatualizado ou ele não tem interesse nessa área. Ele deveria ser honesto. Hoje me perguntaram, hoje uma paciente minha me mandou uma pergunta assim para mim, assim, ó, Túlio, eu fui no fulano de tal e o fulano de tal falou que por conta do meu transtorno de ansiedade eu deveria usar o canabidiol. Qual a tua opinião a respeito disso? Eu falei para ela, assim, olha, eu não tenho opinião a respeito disso. A minha opinião a respeito de canabidiol é a mesma que eu teria de uma construção de um motor de um avião. Eu não entendo. Eu nunca estudei sobre o tema. Então, como que eu vou opinar a respeito de uma coisa que eu nunca estudei sobre o tema? Então, esses profissionais, gente, que chegam para vocês e falam assim, olha, não tem artigo científico. Olha, não tem estudos que comprovem isso. Olha, não tem não sei o quê. Eles simplesmente nunca estudaram o tema e não querem virar para você e falar assim, olha, nunca estudei o tema. Eu não vejo problema nenhum de falar isso. Eu não tenho obrigação de saber tudo. Eu não tenho obrigação de saber absolutamente tudo sobre tudo. Eu tenho obrigação de saber fazer muito bem feito o meu trabalho. Isso eu tenho que saber fazer muito bem feito. E eu corro o tempo todo atrás de atualização por conta disso. Agora, tem muita gente por aí que não se atualiza. Tem muita gente que não estuda. Tem muita gente que não corre atrás. Problema, né? Problema. Quais os benefícios da coenzima Q10? Gisela, olha só. Existem estudos, quando a gente fala de estudo científico, existem estudos que são relatos de caso, basicamente é pegar e falar assim, poxa, eu usei e adiantou. Esse é o mais baixo nível de evidência que tem. Depois a gente tem os estudos populacionais observacionais. O que é? Olha, peguei uma população aí que está tomando coenzima Q10 e parece que eles estão morrendo menos. Isso é um estudo observacional. Tem um pouco de valor, mas na verdade ele serve mais para levantar uma hipótese. Será que coenzima Q10 faz viver mais mesmo? É uma possibilidade, ou não? Segundo, aí depois vem um estudo clínico não randomizado, né? Não placebo controlado. É uma evidência científica já um pouco melhor do que o populacional, mas não teve comparação entre grupos, não é um estudo daqueles que enche os olhos. Depois vem o estudo clínico randomizado, duplo cego, placebo controlado, que a gente chama de RCT. Esse já é um baita de um nível de evidência. Depois vem a meta-análise. A meta-análise, ela avalia esses estudos clínicos randomizados e junta tudo. E faz como se fosse assim, o resultado disso tudo.
Só para vocês terem uma ideia, coenzima Q10 tem mais de 13 meta-análises comprovando múltiplos benefícios. Dentre esses benefícios, melhora da pressão arterial. Então a gente tem meta-análise comprovando que coenzima Q10 melhora a pressão arterial dos pacientes. A gente tem meta-análise comprovando que coenzima Q10 melhora a insuficiência cardíaca de paciente. A gente tem meta-análise comprovando que coenzima Q10 melhora nível sérico, obviamente, de coenzima Q10 e, consequentemente, melhora a sobrevida de paciente em uso de estatina. Pode diminuir, não tem meta-análise comprovando isso, mas pode diminuir a miopatia induzida por estatina, dor muscular induzida por estatina. A gente tem uma série de estudos como coenzima Q10, é um ativo altamente estudado, com múltiplos benefícios. As pessoas precisam correr atrás de informação, né? Porque falar que não tem informação, que não tem isso, que não funciona, que não sei o que, é a coisa mais fácil do mundo. Coisa mais fácil do mundo. E aí, eu organizei tudo isso no curso. Tudo isso mastigadinho para o profissional de saúde poder estudar, para ele poder entender. E aí, se ele não entender, tem o meu grupo no Telegram para os profissionais de saúde que estão no curso para poder entender, discutir o caso comigo lá dentro, aprender a aplicar isso. Tem muita coisa, gente. É só querer. É só querer. Olha como que isso daqui é uma pergunta superficial. Olha, estatinas, usar ou não? Né? Cara, é um remédio e ele deve ser utilizado sim por quem precisa. Qual que é o grande problema da estatina? É que todo mundo tá dando estatina para todo mundo. Então tem muita gente que não precisa de estatina e que tá tomando estatina. Isso é que eu sou contra. Isso é que eu sou contra. O pessoal tá perguntando do curso aqui nos negócios aqui. Deixa eu explicar para vocês de novo então do curso. O curso SASC é o meu curso de suplementação avançado em saúde cardiovascular para profissionais ou estudantes da área de saúde. Não precisa ser médico, pode ser estudante de medicina, pode ser nutricionista, pode ser estudante de nutrição, pode ser fisioterapeuta, pode ser... Entrou já nessa turma 3, como entrou também na turma 1, um veterinário, um médico veterinário, tem profissional de educação física, tem fisioterapeuta, tem enfermeiro, tem tudo que vocês puderem imaginar da área de saúde lá dentro. Farmacêutico, bioquímico, que é um bicho que aproveita muito esse curso, porque consegue aplicar isso às vezes na própria farmácia de manipulação, enfim. Tem para tudo quanto é gosto. E quando a gente mistura esse blend todo dentro do grupo, aí que é legal. O Guilherme tá aqui, acabou de entrar, não me deixa mentir. Cara, a primeira turma de profissionais de saúde que a gente fez, o Guilherme era aluno lá da primeira turma, cara, foi um misto de profissionais de várias áreas da saúde, que, cara, a gente discutia as coisas lá dentro e era muito maneiro, porque eu dava a minha visão, vinha um farmacêutico dava a visão dele, vinha depois o nutricionista dava a visão dele, e a gente só ia crescendo nisso. Então, esse é um curso para profissionais da área de saúde. Cara, não interessa a tua formação. Se você vai aplicar isso na tua prática clínica, se você for dono de loja de suplemento, se você for esteticista, se você for o que quiser ser, e achar que isso pode contribuir para a tua formação profissional, eu tô lá para te ajudar. Não tem restrição nenhuma com relação a isso, tá? Ou estudante que queira já antever essa questão lá na frente. Agora, uma coisa que é importante deixar claro para vocês, é um curso online. Você tem o direito de assistir a aula a hora que você quiser, quantas vezes você quiser, por 2 anos, com todo o suporte, tudo bonitinho. Então, assim, fica a teu critério, tá? Essa live aqui, o objetivo dela é tirar dúvidas. Eu não quero ficar só falando do curso o tempo todo, só falando do curso o tempo todo, porque o pessoal me xinga. Eles falam assim, mas você tá fazendo live para vender as coisas. Como se fosse algum crime, né? Pô, eu não tô cometendo crime nenhum, cara. Eu tô vendendo um produto meu. Se eu quiser ficar aqui falando pra vocês, e se alguém ficar aqui ouvindo, pô, ficou. Entendeu? Mas não vou fazer isso porque não é o objetivo hoje. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha como que é um mito que vai sendo criado acerca da suplementação. E parece que, cara, a indústria faz de propósito isso, sabe? Ela vai botando isso na cabeça dos médicos e vai fazendo com que as pessoas fiquem cada vez com mais medo de usar a suplementação, e porque a suplementação faz mal, e que isso, que aquilo. Olha essa pergunta. Doutor, quem tem stents, imperfeição, deve ser alguma obstrução ali, né, na coronária, pode usar o ômega 3? Não prejudica os rins?
Olha como que é uma coisa que não faz sentido nenhum. O que é o ômega 3? O ômega 3 é um tipo de gordura, tá? Que está nos alimentos. Então, é um tipo de gordura boa, presente em bons alimentos, como abacate, as castanhas, né, as oleaginosas, o azeite de oliva, enfim, linhaça, sementes, chia. A gente tem múltiplas fontes de ômega 3 na natureza, tá? Inclusive em carne, assim, ó, boi tem ômega 3, tá? O que uma gordura que está presente nos melhores alimentos da natureza vai fazer mal pra gente? Como? Sabe? Como? Como que o ômega 3 pode fazer mal para alguém? Como? Pensa, assim, ó, pensa na natureza e na fisiopatologia do negócio. Você acha que o ômega 3 vai sobrecarregar rim como? Não tem nem passagem renal. Então, assim, tem que parar, tem que desmistificar, tem que parar de ter medo do suplemento. Você tem que encarar o suplemento, a maioria dos suplementos, na verdade, como um superfood. Uma alimentação ultra, mega concentrada de um determinado ativo que você às vezes não consegue adquirir na tua alimentação. É isso. O ômega 3 é um bom exemplo. Nem todo mundo consegue comer tanto ômega 3. E por não conseguir comer tanto ômega 3, às vezes tem que suplementar esse ômega 3. Ponto final. É só isso. Tem que parar, cara. É muito, muito medo que o pessoal coloca em vocês, mas é muito medo. Muito medo. Ó, essa pergunta eu vou pegar também para falar de um outro ponto que o pessoal sempre questiona. Própolis verde pode ser de uso contínuo? Claro que pode. Não tem problema nenhum. Nenhum. Assim como o ômega 3 pode ser de uso contínuo, a cúrcuma pode ser de uso contínuo, a vitamina D pode ser de uso contínuo, a K2 pode ser de uso contínuo, a coenzima Q10 pode ser de uso contínuo, magnésio pode ser de uso contínuo. E, por exemplo, eu vou te dar um outro exemplo. Eu tenho uma hipercolesterolemia familiar. Eu tenho colesterol alto genético, tá? Eu vou ter que usar ativos para manter meu colesterol baixo de uso contínuo. Porque se eu parar de tomar, ele vai subir de novo. É a coisa mais simples do mundo, é só isso. Não precisa ter medo de suplemento. Tá vendo? Medo. É o que eles vão botando na cabeça de vocês o tempo todo. Medo. Uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. Quer ver um exemplo? Aconteceu com minha esposa. A minha esposa. Eu mandei manipular alguns ativos para ela. E ela começou a tomar. E ela começou a passar muito mal. Vomitar, ter dor de estômago. Vomitar, ter dor de estômago. Falei, Carol, vamos parar de tomar ele durante 3 dias e vamos ver o que vai acontecer. 3 dias sem sentir nada. Falei, Carol, volta a tomar ele. Vomitou de novo, hoje. Não dá para ela tomar o suplemento. Então eu tenho que caçar o que está fazendo mal para ela. É isso. O suplemento nunca pode fazer mais mal do que bem. É só isso. Tomou, sentiu bem, tá tranquilo. Eu vou dar o meu exemplo, tá? A minha suplementação, que eu fiz para mim mesmo, eu não mexo na fórmula dela, deve ter uns 2 anos, pelo menos. 2 anos e meio, vai, que eu não mexo na minha fórmula. Por quê? Cara, eu me sinto altamente bem. Assim, ó, altamente produtivo, energizado, com disposição, fazendo tudo que eu tenho que fazer, com os exames meus laboratoriais todos otimizados. Eu não preciso mexer, eu achei o meu ponto. E eu vou utilizando. Muita gente me pergunta assim, ó, Túlio, posso usar o ômega 3 por causa disso? Posso tomar cúrcuma por causa disso? Só que a pessoa, quando pergunta isso, ela tá lá com um copinho de Coca-Cola, assim, ó, na mão, tomando a Coca-Cola. Pode tomar Coca-Cola? Esses medos que as pessoas deveriam ter, elas não têm, né? Isso é o mais engraçado. Vambora. Engraçado, né? Ninguém põe medo nisso. Ah, essa aqui, cara, eu vou responder. Porque eu quero até pedir desculpa pra vocês. O mongoloide aqui, quando tava respondendo Fala que eu discuto do final de semana, eu li quais eram as indicações da astaxantina. E aí eu escrevi assim, ó, muitas. E aí eu fui descrevendo algumas indicações da astaxantina. E a pessoa perguntou qual era a contraindicação da astaxantina, tá? A astaxantina, gente, é um carotenoide
que é encontrado na natureza, que não tem contraindicação específica nenhuma. Hoje em dia, a maioria da astaxantina manipulada é sintética, então até para quem tem, às vezes, algum grau de alergia a frutos do mar, dá para usar numa boa astaxantina, sem problema nenhum, sem problema nenhum. Então, assim, não tem contraindicação absoluta para astaxantina. Assim como não tem para a maioria dos ativos, cara. Assim, ó, a contraindicação absoluta para alguns ativos, vamos lá. K2 para quem usa o Marevan, só o Marevan, nenhum outro anticoagulante. Marevan, porque o Marevan é um antagonista da vitamina K, se tá dando vitamina K vai dar problema. Natoquinase para quem toma anticoagulantes de forma geral. Aí eu acho que vale a pena evitar, porque vai aumentar o risco de sangramento. E não tem mais muita contraindicação não, gente. O resto é assim, ó, tomou, me senti mal, tive indisposição, tive diarreia, me deu dor de cabeça, isso pode acontecer. Tem que caçar para ver o que pode estar acontecendo. Me deu reação alérgica. Eu mesmo, cara, eu quando comecei a tomar suplemento há uns 4 anos atrás, eu tive uma baita de uma alergia. Uma baita de uma alergia. E eu não descobri até hoje qual ativo que foi que me deu alergia. Eu sei que eu não tenho mais. Mas eu tentei achar esse ativo e não consegui achar. Então, tem que caçar. Às vezes tem que caçar. Não tem muito jeito, tá? Vambora. Olha aqui, essa pergunta é muito boa. Já é uma pergunta de alguém que entende alguma coisa. Olha, o Redis Rice tem efeito colateral como as estatinas têm? Não tem. Como as estatinas não tem. Mas os efeitos colaterais são semelhantes ao da estatina. Por quê? Aí vale a pena a gente botar um parênteses aqui. Porque o Redis Rice, ele tem o monacolin K. O monacolin K, ela é uma substância presente numa estatina, que é a fluvastatina. Mentira, é a lovastatina. A lovastatina. Então, 8% do Redis Rice é semelhante a uma estatina. 8%. Então, se ele tiver efeito colateral, ele vai ter um efeito colateral muito mais brando do que a estatina. Só que, diante dessa informação de que ele é uma estatina-like, com 8% de estatina ali dentro dele, o que a gente pode fazer? Cara, se uma boa parte do efeito colateral da estatina está relacionado com a queda da coenzima Q10, se eu for dar Redis Rice para um paciente meu, eu vou associar coenzima Q10. E a tendência é não dar absolutamente nada, tá? Beleza? É a minha primeira escolha para colesterol? Não é. Não é. Mas eu uso, tá? Eu uso. Olha uma outra pergunta boa. Natoquinase tem interação com vitamina K2? Cara, essa pergunta é boa porque os dois derivam do natto, né? Que é um tipo de alimento fermentado japonês. Não tem interação entre eles. Por quê? Isso é uma coisa muito interessante. E aí vale uma outra coisa que me perguntaram outro dia, não lembro quem foi, e que foi uma boa pergunta também. Fitosterol. Fitosterol vem de óleo vegetal. Eu meto pau em óleo vegetal. Mas eu uso fitosterol na suplementação. Como é que pode ser? Né? Gente, quando a gente usa um determinado ativo, então, exemplo, a natoquinase, tá? É uma enzima que está sendo produzida através do natto. Então eu estou usando só essa enzima. Eu não estou usando a K2 junto, não estou usando nada do natto junto. K2, eu estou usando só a vitamina extraída do natto. Então eu não estou usando natoquinase que tem um pouco de K2 misturada. E o fitosterol, que é extraído do óleo vegetal, eu estou usando só a molécula do fitosterol. Eu não estou usando o óleo vegetal. Entenderam? Exemplo, tá? IECA, né? Inibidor da enzima conversora de angiotensina. Ela foi descoberta através do veneno de cobra. Veneno de cobra faz mal. Mas, pô, remédio faz bem. Ali pode abaixar a tua pressão. É um remédio que você pode usar. Não é veneno de cobra. Então, quando você usa um determinado ativo, uma determinada substância, ou uma determinada molécula de uma determinada coisa que você extraiu, não quer dizer que porque você extraiu daquilo ali que você está consumindo aquilo ali. Beleza? Teve uma outra pessoa, eu acho que foi até paciente meu que me perguntou isso, falou assim: Doutor Túlio, mas ele tem intolerância. Ele tinha feito um exame de intolerância alimentar. Eu não lembro a que foi, cara. Não lembro. Eu sei que tinha uma intolerância a um determinado alimento e eu estava prescrevendo uma molécula extraída daquele alimento. Mas pode usar? Pode usar, sem problema nenhum. Sem problema nenhum.
sem problema nenhum, tá? Diferente, por exemplo, do ômega 3 de óleo de peixe. Eu tenho alergia ao peixe. Eu posso usar o ômega 3? Cara, provavelmente não. Por quê? Você está usando o óleo de peixe. Entenderam? Beleza? Olha que pergunta boa. A pessoa pelo menos já enxergou o caminho, olha. Tem algum suplemento para ajudar no colesterol? Tem. A gente já conversou aqui alguns deles. Vamos repetir, ó. Vasguard, que é o extrato de bergamota. Policosanol. Fitosterol. Berberine. Extrato de alho envelhecido. A gente pode usar o Red Yeast Rice. A gente pode usar a própria astaxantina. Cúrcuma. Coenzima Q10. Tudo isso pode auxiliar na questão do colesterol, tá? Claro que nessa ordem de potência, tá? Agora, começar cortando o açúcar já é um bom caminho? É um ótimo caminho. Sabe por quê? O açúcar, ele piora a qualidade do teu colesterol. Ele faz com que o teu colesterol seja pequeno e denso, altamente heterogênico, e que vai promover o entupimento das suas artérias. Por isso que tem resistência insulínica tem um tipo de colesterol muito ruim, que é um tipo B de colesterol, e que é altamente heterogêneo, que é o colesterol pequeno e denso. Então, parar de comer açúcar pode até não mostrar no teu exame que o teu colesterol melhorou, mas ele vai mostrar que a qualidade desse colesterol melhorou. Como? Aí tem exames específicos, por exemplo, o subfracionamento do colesterol, né? Algumas outras coisas a mais que a gente conversa aí. Beleza? Cara, isso aqui é verdade. Olha aí. Esse cara estava atento na aula ontem. Faltou mostrar o desfecho da paciente que tinha insuficiência cardíaca depois da suplementação. Cara, eu não mostrei o desfecho porque eu não atendi ela depois ainda. Só que o que acontece? Depois eu até lembrei, eu falei lá na aula que eu não tinha colocado, se eu não me engano, o que era? Eu não tinha colocado berberine para ela. E aí eu falei assim, poxa, eu errei, eu devia ter colocado berberine. Devia mesmo, mas aí depois eu peguei para rever o prontuário dela, era por condição financeira, cara. Ela tinha juntado uma graninha para passar em consulta comigo, e aí ela pediu para não pegar muito pesado na suplementação, porque ela não tinha condição financeira de arcar com alto custo de suplementação. Então, o berberine não entrou por quê? Berberine é caro, cara. Berberine é caro, por isso que não entrou na suplementação dela. Aí depois que eu lembrei disso, eu falei que tinha errado, não foi um erro, não foi por conta disso. E o desfecho dela, eu não consegui passar em consulta, rever exame nem nada, mas eu conversei com ela e converso sempre com meus pacientes. Cara, melhorou muito a qualidade de vida dela, ela se sente muito menos cansada, ela se sente muito mais disposta e ela consegue hoje em dia fazer atividades que ela não fazia anteriormente, ela melhorou, tá? Agora, desfecho mesmo, clínico, mudança de ecocardiograma, não tenho para poder passar para vocês. Beleza? Mas foi uma ótima pergunta. Gostei, tava ligado. Ó, eu vou botar essa pergunta aqui porque eu não sei responder, tá? Cálculo de vesícula, qual suplementação faria desaparecer? Ou só cirurgia? Cara, eu botei essa pergunta aqui com um único intuito. Eu sou cardiologista, gente. Eu entendo muito de coração. Então, assim, ó, eu entendo muito de hipertensão, de diabetes, de colesterol, de estresse oxidativo, de inflamação sistêmica, de infarto, de AVC, de doença arterial, de doença coronariana, de doença carotídea, de insuficiência cardíaca, de válvula, de arritmia. Isso aí eu entendo muito, estudo muito sobre isso. Eu vou estudar vesícula biliar, assim, de cálculo de vesícula biliar? Aí não. Então, assim, é isso que eu falo, assim, tem profissional de saúde para tudo, né? Então, assim, não é porque eu sou um cardiologista integrativo que gosto de integrar todos os sistemas que eu tenho a obrigação de saber, sabe, esses detalhes sobre outras coisas que não fogem da minha prática clínica, beleza? Vambora. Olha que pergunta boa. Vitamina K2, aí eu vou usar essa pergunta para responder uma que eu já vi aí perguntando aqui também no chat e eu vi um monte de gente questionando. Vitamina K2 pode reduzir calcificação coronariana? Obrigado. Ontem na aula eu mostrei um caso clínico de prevenção secundária. O que é um caso clínico de prevenção secundária? É um caso de qualquer paciente que já tem stent, ou já tem cirurgia no coração,
ou já tem uma placa maior do que 50%, ou tem um score de cálcio coronariano elevado, ou tem placas difusas, enfim. Esse paciente que está em prevenção secundária, a gente precisa estabilizar essas placas, não deixar essa placa progredir. Existem ativos bons para isso? Existem. A K2 é um exemplo? Ótimo exemplo. K2 tem benefícios sim, tá? De reduzir calcificação coronariana. Tem estudos comprovando que ela freia esse processo. Tem estudos comprovando que ela diminui a espessura média intimal das artérias, que pode estar envolvida no processo até de reversão da doença aterosclerótica. Então sim, K2 é um ótimo ativo para isso, tá? Ah, Túlio, quais são os outros ativos que são bons para isso? Mostrei ontem na aula, ó. Centelha asiática com piquenogenol, a própria astaxantina em altas doses, resveratrol, o extrato de alho envelhecido é muito bom para isso. Então, berberine é bom para isso, o ômega 3 é bom para isso. Então, a gente tem sim algum nível de evidência científica onde, se a gente fizer um combo, a natoquinase, que me perguntaram, que também é boa para isso, se a gente fizer um combão assim, desses ativos, que é o que eu faço na minha prática clínica, claro que isso pode estabilizar o processo aterosclerótico, claro que isso pode evitar a progressão de placa, claro que isso pode auxiliar um paciente que está em prevenção secundária a não deixar essa placa progredir. Se ela vai desaparecer, igual as pessoas me perguntam, sinceramente, eu acho que não. Mas olha só, você tem uma placa que está obstruindo 20% da tua artéria, tá? 20% não compromete em nada o fluxo na tua artéria. Se você tem essa placa e consegue manter ela em 20% até você morrer, você vai morrer de outra coisa que não vai ser dela. E já tá valendo. Entendeu? Então aqui, acabaram de botar aqui, ó, que suplemento reduziria o ateroma de carótida. É o que eu tô falando. Exatamente. Todo lugar que você pensar é placa na carótida, placa na coronária, placa na artéria renal, placa na femoral. Eu tenho placa. Eu quero estabilizar as placas, não deixar essas placas progredirem, aumentarem. O que usar? Esses que eu tô falando. Pode ser tomado todos esses suplementos juntos? Olha aqui, perguntaram aqui. Pode. Eu estou usando vários ativos diferentes, várias vias metabólicas diferentes, vários tipos de absorção diferentes. Problema nenhum, tá? Agora, precisa saber fazer isso? Precisa. Eu acho que daí vem a importância do profissional de saúde se atualizar. Da importância do profissional de saúde pegar um curso mastigadinho como esse, que é o SASC, entrar lá, meter as caras no estudo e sair de lá, cara, dominando a suplementação, porque ele vai conseguir ajudar muita gente. Ah, Túlio, eu sou leigo. Eu gosto dessa ideia de fazer esse curso. Posso fazer? Cara, não é um curso para leigo. O curso para leigo é outro. Vai para a terceira turma ano que vem, que é o curso de suplementação meu básico para leigos. É outro curso, a gente chama de suplementação de A5. As inscrições estão fechadas. A gente vai abrir só ano que vem. Eu falei isso para vocês lá em setembro, quando abriu as turma 2 de A5. Eu falei, olha, esse ano não vai ter mais para leigo. Ninguém acreditou em mim. Tá aí. Então, ano que vem a gente abre de novo para leigo. Beleza? Vambora. Aí, tem um monte de gente, cara, que fez o curso aqui. A Lilian tá aí, ó. Lilian Marzulo. É uma cardiologista aqui de Juiz de Fora, muito boa de serviço. Fez o curso, gostou demais. Tá aí a Ingrid, que eu já vi, que também já fez o curso. E é uma farmacêutica que, consegue tocar hoje em dia de uma maneira muito diferenciada o atendimento quando vai falar de alguma coisa, né, relacionado à saúde cardiovascular. Tá aqui, ó, a Ingrid. Cara, é só querer. Vambora. Olha essa aqui. Hipertensão e obesidade tem muito a ver? Tem tudo a ver. O que gera a maioria dos quadros de hipertensão é um certo grau de resistência insulínica. O paciente tem uma insulina alta, ele tende a acumular mais gordura visceral. Acumulando mais gordura visceral, ele tende a ser um paciente mais inflamado. Sendo um paciente mais inflamado, ele tende a ter mais disfunção do endotélio vascular, que leva a uma menor produção de óxido nítrico, que leva a um quadro de hipertensão arterial. Então tem tudo a ver. Tanto é verdade que tem tudo a ver, que o tratamento da hipertensão passa por emagrecer, por perda de peso. Perda de peso promove queda da pressão arterial. Então tem tudo a ver, tá? Deixa eu respirar para responder essa, porque senão a raiva domina e às vezes eu falo besteira.
A dermatologista me disse para tirar o ômega 3 porque vai piorar a esteatose hepática. É verdade? A dermatologista pediu para você tirar pão, pediu para você tirar macarrão, pediu para você tirar biscoito, bolo, refrigerante, suco, excesso de arroz, excesso de batata, excesso de farinha. Se ela tiver pedido para você fazer isso e ainda falou assim, tira o ômega porque também vai piorar, mas tudo bem, né? Cara, o ômega é uma gordura, gente. Polimonoinsaturada. Não tem nada a ver com quadro de esteatose hepática, nada a ver. Pelo contrário, cara, tem até alguns estudos comprovando que o ômega 3 pode diminuir esteatose hepática. Então, pelo amor de Deus, isso é o tipo de coisa que vocês não tem que cair, cara. Pô, e outra coisa, assim, você foi lá no dermatologista para olhar a esteatose hepática? Não faz sentido, né? Enfim, vambora. Não sabe, cara. Assim, se você é profissional de saúde, tá aqui assistindo a minha live, cara, se você não sabe sobre o suplemento, faz só um favor. Não fala sobre suplemento, cara. Seja honesto com o paciente. Fala assim, olha, eu não sei. Eu nunca estudei, eu fiz isso hoje. Me perguntaram de canabidiol. Eu não sei. Eu nunca estudei. Eu não tenho aplicação de canabidiol na prática da cardiologia. Então eu nunca estudei. E pronto, acabou. Entendeu? Tem que ser honesto, cara. Vocês têm que ser honestos com o paciente de vocês. Vocês não podem querer parecer que vocês são o super-homem, que sabe de tudo e que consegue resolver tudo. Ninguém é assim, cara. Ninguém é assim. Olha que pergunta boa. Melissa, você já tem um grau de conhecimento bem avançado, né? Isso é bom, cara. Eu adoro lidar com pessoas inteligentes. Entra lá na minha turma lá, cara. Vai ser bom ter você no curso. Ela falou que o paciente tem um polimorfismo, tá, gente? Que é uma alteração genética da apolipoproteína E, tá? Então, essa alteração genética leva ele a ter um LDL mais alto e um HDL mais baixo. Só que ela falou que não tem nenhum grau de oxidação. E se isso tem algum problema? Tem problema, né? No longo prazo, o HDL baixo, ele está com certeza absoluta contribuindo para ter um transporte reverso menos efetivo do colesterol. E aí vale a pena... Aí ela pergunta assim, tem algum fito que a gente pode usar para isso? Tem sim, tá? A gente pode usar fito para poder abaixar o LDL, que são esses que a gente comentou, Vasguard, o fitosterol, o Redis Rice, a berberine, o policosanol, o fitosterol, enfim. Usar esses fitos para baixar o LDL e fitos para aumentar o HDL e a apolipoproteína A. Quais são os melhores para isso? O hexaniacinato de inositol, o ácido alfa-lipoico é muito bom para isso. Astaxantina em altas doses é boa para isso. Ômega 3 é muito bom para isso. Então tem coisa assim pra gente poder fazer. Beleza? Não dá nunca pra gente abandonar o paciente, cara. Sempre tem coisa pra gente fazer. A gente tem que correr atrás do conhecimento para poder fazer. Eu vou colocar essa pergunta aqui porque eu falei, eu repeti e eu falei 30 vezes a mesma coisa. Se for o Marevan, os outros anticoagulantes não tem problema. Então, toma o Xarelto, posso tomar K2? Pode. Toma aspirina, posso tomar K2? Pode. Toma clopidogrel, pode. Toma o Eliquis, pode. Marevan, beleza? Ali perguntaram ali embaixo assim, ó, ômega 3 é bom pra quê? Ômega 3 é bom pra tudo, né? Ômega 3, só pra vocês terem uma ideia, é uma gordura, gente, que é vital pro nosso organismo. A gente não produz ômega 3. Então, se você não ingere ômega 3, você tá doente. Literalmente isso, tá? O teu corpo não produz ômega 3. Se você não ingere, você tá doente, tá? Ó, quero tomar o curso, mas não sou da área de saúde. Estudo nutrição por conta própria. Aí você tem que ver se você vai aplicar ele na prática clínica tua, se você vai fazer algum tipo de consultoria e tudo, pode entrar lá, vai ser um prazer você estar lá. Se não, se for para usar só em você e na tua família, cara, faz o de leigo depois, o básico, tá? Aí fica a teu critério, beleza? Eu vou pegar essa daqui como só um pano de fundo pra gente conversar uma coisa. Muita gente me pergunta isso, assim, olha, eu tô com tanto de colesterol, qual o valor máximo de colesterol, quanto que eu posso ter disso, quanto que é o número disso, quanto que é o número daquilo.
Gente, número é número, sabe? O número que pode ser bom para você pode não ser bom para mim, como pode ser bom para uma outra pessoa. Depende do paciente que está ali na frente. Eu acho que esse daí é o grande erro da maioria dos médicos, cara. É tratar número e não pessoas, não tratar gente, sabe? A pessoa esquece que tem um ser humano ali na frente. E ele começa a tratar simplesmente número. Número. Quando ele podia fazer uma coisa diferente, tratar quem está na frente dele. Então, só número não vai adiantar absolutamente nada, tá? Ó, vou finalizar com a última pergunta que está aqui, ó, do chat aqui, ó. Como reconhecer um ômega 3 de qualidade? Como que eu posso suplementar o ômega 3? Aonde que eu posso arrumar um bom ômega 3? Então, eu tenho nos meus stories, lá nos favoritos, ali nos destaques, um destaquezinho lá, ômega 3, onde eu explico mais a fundo o que eu vou falar aqui para vocês. Basicamente, duas coisas vocês têm que ver. Primeiro delas, se você está tomando um ômega 3 que tem segurança, então você vê isso como? Através do selo de segurança IFOS, que é um selo que fala justamente se você está tomando um ômega 3 puro e livre de metal pesado ou não. É isso, tá? Ou o selo MEG3, que também dá essa qualidade. Então, MEG3 ou IFOS, tá? Ah, e a outra coisa, o que é? É pegar e usar o ômega 3 com uma boa concentração. E a indústria é bem escrota nesse ponto também, tá? A indústria da suplementação. Eles fazem de tudo para te enganar. Eles viram lá atrás assim, colocam assim, ômega 3, 1 grama e tal, que não sei o que. Aí você vai olhar a informação nutricional, tá lá assim, ó, 500 miligramas de ômega 3 é EPA. Aí você vai ver lá, por 4 comprimidos, uma dose equivale a 4 cápsulas. Aí você tem que dividir por 4, o que você encontrar na tabela nutricional. Então, busque o ômega 3 com alta concentração, pelo menos 330 miligramas de EPA e 220 miligramas de DHA, tá? Beleza? Basicamente é isso. Tem muita diferença o ômega 3 vegano? Muita. O ômega 3 vegano, ele não tem o EPA, ou se ele for de fonte de alga, ele vai ter DHA. Se ele for de fonte de linhaça, nem DHA ele tem o ALA. Então faz sim muita diferença, tá? Eu conheço um monte de vegano que fala assim, pô, no ômega 3 eu abro mão de ser vegano e tomo o meu ômega 3 de peixe mesmo e pronto, acabou, tá? Inclusive um deles é meu amigo particular, que é o Tonton. Vegano raiz e faz isso com ômega 3 porque é um cara que conhece muito a respeito do tema, tá? Pessoal que eu vi ali perguntando qual a diferença pro curso de cardiologia metabólica funcional, é totalmente diferente, tá? Esse curso é focado só em suplementação. Então, ali eu explico sobre suplementos. Quais são os melhores suplementos? Ali são 39 suplementos focados em saúde cardiovascular e como que esses ativos podem transformar a saúde do teu paciente. Então, você aplica esses suplementos na prática clínica, tá? E a gente discute sobre prática clínica na suplementação dentro do grupo. O curso de cardiologia metabólica funcional tá fora, a gente saiu fora, o Vitor saiu fora do projeto. Eu vou regravar. Esse é o projeto que eu falei que eu vou fazer pro ano que vem. Eu vou regravar o curso e vai ter um Cardiologia Metabólica 2.0 todo novinho para quem tiver interesse. Beleza? Então, fica aqui o meu convite. Você que é profissional da área de saúde ou você que é leigo e conhece algum profissional da área de saúde que você quer falar para ele assim, cara, faz esse curso porque vai mudar a tua prática clínica. Põe primeiro ele para ver o meu aulão de ontem. Quem não assistiu o meu aulão de ontem, tá salvo. Entra aqui no meu perfil, vai lá e assiste o aulão de ontem. E manda ele assistir o aulão de ontem. Manda aquele aulão lá nos grupos de WhatsApp, sai espalhando ele. E depois fala pro cara fazer o curso. E se você for profissional de saúde, cara, tá perdendo tempo. A gente já tá lá dentro do grupo, já conversando sobre algumas coisas. E quem não vai fazer o SASC 3 vai perder. Eu, sinceramente, tô falando sério. Não sei se eu vou abrir de novo ano que vem ele por causa desse projeto do Cardiologia 2.0. Beleza? É isso. Eu acho que deu para tirar umas dúvidas aí. Eu espero sempre estar ajudando vocês. O Fala que eu discuto, você sabe que é uma tradição aqui. A gente vai fazer sempre fala que eu discuto. Vários fala que eu discuto daqui várias vezes. Mas isso foi especial. É para convidar realmente o profissional de saúde a se atualizar. Tem muito profissional de saúde que não quer mudar a carreira deles. E vocês estão tendo uma ótima oportunidade, tá? Ótima oportunidade. Gotucola, que perguntaram aqui, é a centelha asiática, tá? Tá lá no curso, já falei aqui também um pouquinho de centelha asiática. Beijo pra vocês,
boa noite, não brinque com seu coração, hein?